Olá pessoal, me chamo Cléo Santos, esse é seu canal Universo Intuitivo e sejam todos bem-vindos. Hoje eu vim responder uma pergunta que foi feita lá no Facebook. Foi uma pessoa que estava com uma dúvida no grupo da Zíbia Gaspareto e é sobre espiritualidade. Essa pessoa perguntava sobre o desencarne de uma pessoa que foi assassinada, no caso. Como se comporta esse espírito ao desencarnar, como ele encara tudo isso, como ele vê tudo isso que aconteceu com ele. E eu respondi porque, assim, eu estudo sobre espiritualidade já faz algum tempo, né? Ainda tenho muito que aprender, mas o pouco que eu estudo e o pouco que eu sei, essa pessoa, ela se comporta mais ou menos como qualquer pessoa que desencarna. Primeiro, ela não acredita na morte, ela não acredita que está morta, ela não acredita. Ela tem aquele primeiro impacto, na verdade, do susto, né? E só que ela não acredita naquilo, ela vive como qualquer outra pessoa, como a gente aqui, como qualquer outra pessoa aqui na Terra. Ela não vai para nenhum outro plano, ela continua aqui, ela continua na casa dela, ela vê as pessoas, ela vê família, ela tenta conversar com pessoas, pessoas não conversam com elas, entendeu? Geralmente a pessoa está chorando, a pessoa está falando o nome dela, ela fica numa confusão mental, ela fica sem saber entender o que aconteceu. Mas isso, gente, não se dá só para a pessoa que morre assassinada. Isso acontece com qualquer pessoa. Você pode morrer, Deus me livre e guarde, você pode morrer assim, você pode morrer numa doença, você pode morrer da forma que for. Quando você não tem o conhecimento do que é o desencarne, da espiritualidade, você não tem o conhecimento de que você tem uma outra vida, num outro plano, numa outra forma, fatalmente você ficará aqui. Porque tem os apegos também, né? Tem os apegos familiares, tem aquele apego não importa a idade que a pessoa viveu. Eu fiquei sabendo de crianças aí com 12 anos, eu vejo muito sobre isso, de crianças com 12 anos que ficaram anos no hospital, não conseguiram sair do hospital, e aí quando enfim veio o desencarne da criança, a criança ainda permaneceu por muito e muito tempo aqui, porque ela se apegou aqui. Então, estudos dizem que de 10 pessoas sobre da espiritualidade, né? De 10 pessoas que desencarnam, 9 continuam aqui no plano nosso, não é? Porque no céu, em outros planos, né? Eu digo no céu, mas na verdade é em outros planos. Ninguém vai direto para o céu. Na verdade, a gente fala no céu, é uma forma de falar. Mas assim, quando você desencarna, você tem o livre-arbítrio até nessas horas de ir ou não. Vêm os mentores, vêm os espíritos de luz, ele te acolhe, ele conversa com você, só que você não aceita. Você não aceita aquela condição, não é? E aí você tem o livre-arbítrio de querer seguir com eles ou não. E muitas vezes você não segue, muitas vezes você fica aqui no plano terrestre. Eu digo isso porque eu tenho conhecimento disso, porque isso aconteceu comigo, não é? Esse ano, como eu falo para muitos aí, eu perdi, né, uma pessoa, eu perdi o meu marido, e foi em abril, e tudo indo, tudo, as coisas andando, né? A gente resolvendo tudo que tinha que resolver, e naquela. Não consigo nem falar sobre o assunto, eu não consigo mesmo falar sobre isso, mas as coisas andando, as coisas, os problemas sendo resolvidos, sabe? Tem o luto e tem tudo mais, e aí você se isola, você não quer falar com ninguém, você fala muito pouco sobre o assunto e tudo mais. Continuei, eu vim no canal, falei com as pessoas, gravei os vídeos e tudo mais, e eu não sabia, e de repente uma pessoa que mora lá no sul, uma pessoa que mora no sul, vem pelo grupo do Facebook, no privado, conversar comigo, e ela simplesmente disse que ele estava aqui.
E como eu estou desenvolvendo a espiritualidade, eu não conseguia perceber. A única coisa que eu percebia é que eu estava num estado melancólico muito profundo. Eu chorava muito, eu assim, o tempo inteiro, eu eu me lembro de horas que eu melhorava, ficava no altos e baixos o tempo todo, e eu achava que isso era normal devido ao que tinha acontecido. Eu achava normal, só que a única coisa que eu não imaginava é que isso fosse estar acontecendo aqui na minha casa. E essa pessoa me falou. E nisso que ela me falou, as coisas ficaram ainda piores, porque é aí que se revelou de verdade. Foi aí que eu comecei a ter a percepção, foi aí que eu vi de fato que havia, que estava aqui, no caso. Só que assim, né? Muitas pessoas, no caso dela, ela disse que era um obsessor, que me odiava, aquela coisa toda. Mas na verdade não era nada disso. Hoje eu entendo que não era nada disso, é apenas uma pessoa que não quis ir embora, não quis, não aceitou que estava desencarnada, era uma pessoa muito apegada à minha família, era uma pessoa muito apegada à filha, muito apegada a gente aqui mesmo, e ficou muito preocupado no momento que foi embora. Então, e era uma pessoa também que não era uma pessoa espiritualizada, não acreditava em determinadas coisas. Então é por isso que eu digo, e não foi acidente, foi diabetes. Não foi acidente, não foi assassinato, não foi nada disso. Então, isso ocorre em qualquer que seja o fator da morte. Não precisa ser necessariamente no, na, naquela morte ou nessa, na forma que se há. O que predomina, na verdade, é o conhecimento que a pessoa tem de que quando ela foi embora, acabou, não existe mais, não tem mais, sabe? Só que existe sim, existe o apego, existe a descrença, tudo isso. Então é meio complicado para mim poder trazer, eu não sei nem como é que vai sair esse vídeo para vocês, mas eu precisava falar sobre isso e precisava fazer esse vídeo também para que mais pessoas soubessem que o obsessor nada mais é que aquela pessoa que ela não quer aceitar que ela foi embora. Ela não quer aceitar que morreu e ela quer continuar vivendo na Terra. Como ela continua vivendo? Através do ectoplasma das pessoas que estão aí, através do meu, do seu, porque nós exalamos. Eu não sei se é essa palavra certa que diz, né? Que a gente solta pelo umbigo e pela boca. E isso faz com que a pessoa se alimente daquele ectoplasma e ela fique em você. É ruim. É ruim por quê? Porque a pessoa ela está assediando você, ela está obsediando, na verdade, você, e nisso a sua energia baixa. E toda vez que a sua energia baixa, você tem o, né, a chamada recaída, que é o choro, a melancolia, a depressão, não é? Por isso que muitas vezes, quando acontece um caso de desencarne na família, seja da mãe, do pai, de um avô, gente, é de máxima importância que vocês estudem sobre espiritualidade, porque tanto quem foi, até mesmo para quem fica, existe aquela dificuldade do soltar, existe aquela dificuldade do desapego. Só que para a gente que ficou aqui, eu acredito que seja um pouco mais fácil. Seja um pouco mais fácil, porque a partir do momento que você entende que aquela pessoa, na verdade, ela não morreu, ela voltou para casa. Porque, na verdade, nós todos somos espíritos aqui, estamos com um corpo humano, mas na verdade nós, né, todos somos iguais. A única diferença é que a pessoa você não vê, ela está no invisível e você está no visível. Você existe, a pessoa também existe, mas ela já existe de uma outra forma, num outro plano. E ela escolhe ir para um outro plano se ela quiser. Se ela não quiser, ela continua andando aqui, ela continua, aparece para um, aparece para outro. Nem todos vêm, mas muitos sentem, entende? Então é isso. A pessoa, independente da forma que ela vai desencarnar, ela não está preparada. Muitas vezes não está preparada.
ok? Era isso que eu queria deixar para vocês. Eu nem sei se eu consegui explicar direito sobre isso, mas para mim também é até libertador falar sobre isso. Eu nunca falei sobre isso com ninguém, sobre o que acontece aqui, né? Agora, nem tanto, porque graças a Deus eu tenho uma pessoa que me ajuda, é a mãe de uma grande amiga. Ela já veio 2 vezes aqui, né, fazer limpezas, fazer. É bom você também ter uma pessoa que benze e saiba fazer as orações corretas e também que tenha defumador, que defume sua casa, por não ser uma vez só, porque não adianta, e que você vá até uma igreja durante muito tempo, aos domingos, durante muito tempo mesmo, gente. Não adianta ir 1, 2 vezes. Não adianta só missa de sétimo dia. Se você quer que a pessoa vá embora, e ela precisa ir embora, porque sua vida precisa andar. Porque tudo para na sua vida, né? A sua energia, como ela desce, você não tem ânimo para fazer nada. Tudo que você faz, você acaba não dando prosseguimento por conta da sua energia baixa. Então, você precisa ir até a igreja, sim, de tempos em tempos, todos os domingos, nem tempos em tempos, em todos os domingos, acender uma vela para a pessoa e pedir para colocar o nome da pessoa na oração. E a partir do momento que você sai de casa, que você vai levar a vela, você olha para trás e chama a pessoa, porque geralmente a pessoa está ali. Aí você chama, fala o nome da pessoa e fala, vamos comigo ali na missa. Normalmente, a pessoa vai seguir você. Ela segue. Quando ela segue, você acende a vela, você faz a oração e vira as costas e não olha para trás. Não olha para trás. Vai embora. Foi assim que eu fui ensinada a fazer, através da mãe dessa minha grande amiga, que também é minha segunda mãe, que tem me ajudado muito. Olha, se não fosse ela, eu não sei o que seria da minha vida. Porque por mais que eu esteja desenvolvendo e por mais que eu consiga fazer algumas coisas, ainda tem coisas que é muito fora do nosso alcance. E não é legal você manter, não é legal você ter uma pessoa sabe, uma pessoa te assediando, uma pessoa que já está em outros planos, em outras vidas, te sugando a sua energia e querendo ficar aqui. Não é bom para você e não é bom para a pessoa também. Pense nisso. Quando você perder alguém. Pessoal, voltei. É que acabou o espaço aqui no celular e eu acabei cortando o vídeo. É só para finalizar mesmo. Pensem bem. Quando há um desencarne, quando uma pessoa vai embora, na realidade ela não vai embora, ela está voltando para casa. Nós viemos de casa e esse mundo é uma grande escola. É uma grande escola onde você vai aprender a amar, você vai aprender a respeitar o outro, você vai aprender a evoluir como pessoa, ajudar ao próximo. Sabe, você vai aprender diversas coisas aqui nessa escola da vida. Você vai errar muito, isso você erra mesmo, porque você é ser humano de carne e osso, todo mundo erra, né? Mas acima de tudo, você vai procurar acertar. E é nos acertos que você vai entender que quando nós estamos aqui e desencarnamos, não há mais lugar aqui para gente. Nós vamos para outros lugares e isso parte muito de entendimento, parte muito de você poder entender e estudar sobre isso, estudar sobre a espiritualidade. Está aí ao alcance de todos, para que quando esse tipo de coisa acontecer, essa passagem acontecer, a gente já ter consciência de que não é mais aqui o nosso lugar, de que o nosso ciclo se acabou, se finalizou, ok? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigado por terem ficado até aqui e até mais.